Boa tarde! Hoje nós estamos com o desafio de falar sobre o capítulo 3 do livro Disciplina Positiva. Gente, esse é um livro fantástico. E nós estamos convidando você a fazer parte desse grupo de estudo. Queremos te desafiar a ler esse livro juntamente com a gente. Toda semana nós estamos compartilhando os pontos essenciais de cada capítulo e você está super convidado para fazer parte desse estudo, desse amadurecimento junto com a gente. Chegamos com mais um encontro do nosso querido Disciplina Positiva, capítulo 3. Fiquem aqui com a gente, é 30 minutos, vai ser rapidinho, mas tem muita coisa bacana aí para vocês. Gente, você pode nos acompanhar, as lives estão sempre salvas aqui, no meu Instagram, no Instagram da Kaline, no Instagram do Mães e Abraços e também no canal do YouTube do Mães e Abraços. Gente, esse capítulo 3, ele fala, o título do capítulo, a importância da ordem de nascimento. Foi um capítulo bastante marcante, porque a autora traz a perspectiva da ordem do nascimento para nós compreendermos tanto os nossos comportamentos quanto os comportamentos das crianças. Gente, e eu fiquei muito tocada por toda a interpretação que ela traz. É uma teoria, existem outros estudos que também explicam a influência da ordem de nascimento, mas ela trouxe essa que está aqui presente nesse capítulo, e justamente para trazer luz, porque crianças que têm a mesma ordem de nascimento, elas normalmente tendem a se comportar da mesma forma. E aí nós vamos falar mais sobre isso, né, Kaline? É isso mesmo. Esse capítulo é bem interessante, porque ela fala o seguinte, que o momento em que a gente chega nessa família, né, a ordem de que a gente nasceu, se nós somos os mais velhos, se nós somos os filhos únicos ou os filhos mais novos, que isso vai influenciar na formação da nossa personalidade. Olha que interessante. Na verdade, há uma contribuição na formação da nossa personalidade. Não é que vai determinar. Porque todos os filhos mais velhos são conservadores, são independentes, são pessoas mais críticas, mais perfeccionistas, mais exigentes e críticos consigo e com os outros. Então, todas as pessoas mais velhas, filhos mais velhos, vão ter esse tipo de personalidade? Não, não é assim, né? Até porque a gente está falando de seres humanos, não de objetos, não é isso? Mas ela diz que contribui, tá? A ordem que a gente nasceu dentro dessa família contribui para a formação da nossa personalidade. E eu acredito muito nisso, porque aqui em casa eu percebo isso nitidamente. Eu sou essa pessoa com essas características de filho mais velho. O meu esposo é filho mais velho e também apresenta essas mesmas características. E os meus irmãos, o do meio e o mais novo, a mais nova, também apresenta o comportamento de uma filha mais mimada, mais protegida, mais cuidada, que exige, que expressa que só se sente amada quando é cuidada, né? E aí, ontem aconteceu uma coisa interessante. Minha irmã foi viajar e a minha mãe pegou as sacolas, as malas e já ia com ela para o ponto de ônibus. E aí eu falei assim, mãe, mas a senhora está indo para onde? Aí ela falou assim, eu tô indo levar a Érica no ponto de ônibus. Eu falei, mas ela vai sozinha. Peraí, eu vou dar carona para vocês. Aí eu levei elas de carro e o ponto era perto, tá? Levei, chegou no ponto de ônibus. Eu esperando que minha mãe voltasse pro carro pra gente vir para casa, ela ficou lá. Falei, mãe, o que a senhora tá fazendo aí? Não, eu vou ficar aqui porque para ajudar a Érica a colocar a mala no ônibus. Aí a Érica... Eu falei, não precisa, mãe, ela consegue. Aí ela pegou as malas assim e falou, mãe, tá vendo? Eu consigo pegar tudo sozinha. Falei, também as pessoas do ponto de ônibus ajudam. Aí eu falei com a minha mãe, mãe, a senhora sempre protegendo, né, mais Érica do que me protegeu. E aí ela falou, para com isso, menina ciumenta, tudo fica falando. Eu falei, não, mãe, mas isso já está comprovado cientificamente, não é ciúme, não. Porque é isso que a Jane Nelson traz, né?
E eu vi isso nitidamente ontem. Porque eu lembro que quando eu tinha... Minha irmã tem 20 anos. Mas eu lembro que quando eu tinha 13 anos, que foi a primeira vez que eu viajei sozinha para outro estado, minha mãe não foi para o ponto de ônibus, nem sequer me levou na rodoviária, nada disso não. Eu que me virasse sozinha. Mas a gente vai, esses comportamentos dos nossos pais, vai estimulando para a gente desenvolver outras características, né? E outras habilidades na vida. Então eu falo que a gente não pode culpá-los, não. E a gente, porque até as falhas dos nossos pais são necessárias, né? Para desenvolver o crescimento e o aprendizado. Foi o que aconteceu comigo na vida. Então, só para você entender um pouquinho mais, eu vou repetir algumas características que a ordem de nascimento traz. Então, Kaline falou, filho mais velho normalmente é esse filho que quer cuidar de tudo, que se sente o responsável pelas coisas que acontecem, que se sente o responsável por proteger, por fazer acontecer. O filho mais novo, normalmente, é essa criança que é protegida pelos outros e que normalmente está acostumado a receber o cuidado. E o que está por trás desses comportamentos, desses interesses, né? E o filho do meio, só para concluir, filho mais velho, lógico que tem famílias muito maiores do que 3, do que 2 filhos, e aí ela trata as exceções durante o capítulo. Mas, normalmente, o filho do meio é aquele filho que vai se diferenciar, vai buscar se diferenciar tanto do mais velho quanto do mais novo. Através dos seus comportamentos, através do seu estilo, enfim. E o que está por trás desse processo de diferenciação, dessa busca por ser diferente? Justamente essa necessidade de ser aceito e se sentir importante e amado, que nós tanto falamos nos 2 primeiros encontros. Por que existe essa necessidade de se sentir aceito, de se sentir importante? Há essa tendência a se diferenciar. Mas, olha só que interessante. Quando o ambiente familiar é um ambiente de cooperação, de respeito, as diferenças tendem a ser menores. Mesmo que a idade entre as crianças não tenha uma distância muito grande. Porque ela diz que quando as crianças elas nascem, a diferença entre os irmãos ela é maior do que 4, né? De 4 anos para cima. A criança em si tem mais tranquilidade em relação à chegada do irmão. Não que isso não tenha desafios, né, Kaline, nesse processo. Mas que normalmente não há não é tão desafiador assim para essa criança que já existe, porque ela já sente que tem o espaço dela, ela já tem muitas coisas que ela conquistou, muitas interpretações que ela já realizou a respeito do ambiente familiar, não somente a respeito do outro, mas dela mesma. Então, entender que as crianças precisam de um ambiente que comunique aceitação, importância, amor, num ambiente de colaboração é fundamental para que elas cresçam saudáveis. E que esse desejo de se diferenciar não seja por competição, porque eu vou ser melhor do que o meu irmão, né? O meu irmão é bom nisso, ou eu tenho que ser muito bom naquilo que ele é também, ou eu tenho que procurar uma coisa muito diferente para me destacar, entendeu? O que está por trás do comportamento. Então, aí fica uma pergunta para você e para a gente também. O nosso ambiente familiar é um ambiente de colaboração, onde as pessoas percebem que cada uma delas tem o seu espaço e elas são aceitas e amadas por quem elas são, independente se tem 2, 3, 4, 5. É interessante, Deise, ela fala sobre as reuniões de família. Isso é fantástico, porque nesse momento que os pais devem fazer reuniões de família, igual tem na escola reunião de classe, né? Então, essa reunião de família é o lugar, o espaço em que todos serão ouvidos, né? Todos os membros daquela família vão ser escutados, vão ser considerados. Então, eles vão ser tratados de maneira justa, sem competições entre eles, né? E sem comparação. Eu fico muito triste quando eu vejo pais comparando os filhos. Isso é muito complicado e isso traz um dano para a autoestima, né, da pessoa muito grande. Porque ela cresce com o olhar no outro. Porque foi assim que ela aprendeu. Foi assim que os pais a ensinaram, né? O seu valor, ele está associado ao valor do outro. Então, a comparação, ela é muito destrutiva.
tá? Em tudo, tá, gente? Não só na nossa relação com os nossos filhos, mas na relação com o nosso marido, na relação no ambiente de trabalho. Não faça comparações, né? Cada pessoa é única. Nós somos criados em uma forma única e Deus nos criou e depois jogou essa forma fora. Não existe outra Deise, não existe outra Kaline. Nós somos únicos e nós somos especiais, nós temos valor. E essa é a mensagem que os pais devem, a todo momento, transmitir aos seus filhos. E tratar os filhos de maneira justa, né? Mas de acordo com a característica de cada um. Então, é isso. Essa é a mensagem que tem que ser transmitida o tempo todo para os nossos filhos, né? De que eles são únicos, de que eles são especiais, de que eles são considerados dentro dessa família. O que eu achei interessante uma vez é que eu vi um desenho sobre equidade. Que equidade é diferente de igualdade. Que equidade é você tratar todos, né, de maneira justa, mas de acordo com as características de cada um, levando em consideração, né, as peculiaridades de cada pessoa. E aí essa charge era assim, uma criança de 10 anos, eram 3 crianças, e todas assistindo um jogo de futebol. E aí, atrás do muro, em cima de um muro, e aí a gente olhava e via 3 crianças. Mas por trás daquele muro é que a gente via que uma criança era maior e estava em pé, sem ajuda. A outra criança era menor e ela estava com um banquinho, né, para ela poder subir e ver o jogo, né, atrás do muro. E a outra, que era menor ainda, estava com uma escada. Né? Então, assim, nós devemos tratar os filhos, né, de maneira justa, né, levando em conta a demanda de cada um. Porque tem filho, os filhos são diferentes, mesmo que a gente crie no mesmo, né, com o mesmo valor, com o mesmo propósito, né? Mas são diferentes, porque pensa bem, o contexto em que eles nascem são diferentes, né? A ordem de nascimento, se é filho mais velho, se é filho mais novo, se é filho único, se é filho do meio, é diferente. O cenário, né, que eles vivem, um cenário socioeconômico, o cenário do país, o cenário do mundo é diferente. Nós somos diferentes. A Kaline de ontem não é a Kaline de hoje. Então, os nossos pensamentos mudaram, evoluímos. Então, a criação, ela nunca vai ser igual, né? Mesmo que os pais falem pra gente, eu criei todos iguais, da mesma forma, não é da mesma forma, né? E isso que é bonito, porque a vida, ela é viva. A gente não está criando objetos, os nossos filhos não são cadeiras. Porque cadeira é assim, você já foi numa fábrica de cadeira? Tem lá a forma, tem tudo padronizado. As máquinas fazem tudo certinho para sair tudo igual, né? A gente é gente, né? Os nossos filhos são gente, os nossos filhos são vivos, né? Não são bonecos, não são cadeiras. Por isso merece essa atenção especial, né? E peculiar. E essa compreensão de que o valor deles não está na mesa. O valor de cada um deles, o nosso valor é inegociável. E eu quero trazer isso aqui de novo, porque a luta está justamente aí. Achar que para eu ter valor, eu vou ter que fazer, eu vou ter que ser melhor que o outro, para eu ser amado, para eu ser aceito, para eu ter valor, né? Então, nem isso, essa mensagem é importante que ela seja transmitida da melhor maneira e que a gente valide se elas estão entendendo de fato que nós amamos e que elas são aceitas. Porque a verdade, olha só que frase que ela traz, a verdade de uma situação não é tão importante quanto a interpretação que a criança tem sobre a situação. Dito de uma outra forma, no mundo dos adultos, que talvez você já tenha escutado, 10% é o que acontece com a gente. 90% é a interpretação que a gente faz do que acontece com a gente. Então, não são somente as crianças que são boas observadoras, mas péssimas intérpretes. Muitas vezes nós também fazemos más interpretações erradas daquilo que acontece, ou interpretações que não contribuem para o nosso crescimento, não nos ajudam a avançar. E eu quero fazer essa provocação aqui para você. Não apenas para multiplicar isso na sua casa, mas para te fortalecer também. Né? De que forma que você tem interpretado
a realidade, de que forma que você tem interpretado o seu próprio valor diante das coisas que acontecem. Porque, às vezes, nós nos sentimos inferiores se o nosso desempenho não é aquele que você gostaria que tivesse tido. Às vezes isso acontece com a gente também. Nós colocamos o nosso ser e a nossa identidade em jogo pelo resultado daquilo que a gente faz. E esses dias eu vi uma pessoa que disse que fez um estudo com alguns empreendedores do bairro. E olha só que interessante, tinha 2 sacolão hortifruti, sabe? Sacolão que vem de verdura, fruta. E diz que logo quando saiu a pandemia, que era uma dona, fechou. Fechou, disse que não tinha solução, que não tinha jeito, que o negócio dela não ia para frente, como é que ia conseguir viver com essa pandemia? A outra, gente, multiplicou. Permaneceu firme, desenvolveu soluções para lidar com a pandemia e com toda a realidade dos clientes dela, desenvolveu serviço para entregar na casa, fez uma série de alterações na maneira dela de trabalhar. E ela abriu outro sacolão, prosperou. Olha só que interessante. Você é essa mulher que fecha o sacolão porque alguma situação muito difícil aconteceu, ou você é aquela que busca solução, que tem interpretado o seguinte, é desafiador esse cenário, mas o meu valor, né, tá acima, eu tenho recursos suficientes para encontrar soluções e é isso que eu vou fazer. Então é um desafio para nós, não somente para as crianças, né, porque essa dinâmica acontece o tempo todo, faz parte da nossa vida. Muito bacana isso que você falou, Deise, e é isso mesmo. Ela fala também sobre os filhos únicos, né? Que os filhos únicos, eles podem desenvolver a característica ou do filho mais novo ou do filho mais velho. E que isso vai depender de como é essa relação entre eles e os pais, né? Como que os pais se relacionam com essa criança, né? Se mimam mais, se protegem mais, ou se cobram mais, se são mais exigentes. Então, isso depende muito. Ela aborda também sobre os filhos de gêneros diferentes. Por exemplo, um menino e uma menina. Às vezes, os dois podem ter os dois características de filhos mais velhos. Mesmo a menina tendo vindo depois, sendo mais nova, ela pode desenvolver característica de filha mais velha, junto com o filho mais velho, porque são de gêneros diferentes, né? Então, elas podem se destacar, né, sendo menino, ou no caso da menina, sendo menina, né, nas suas próprias peculiaridades. Porque a autora coloca, para vocês entenderem melhor, que a família, o ambiente familiar é como uma peça de teatro. E que cada um vai desempenhar um papel dentro dessa peça. Então, muitas vezes, o filho mais novo chega e vê que o filho mais velho é aquele filho muito estudioso, muito trabalhador, muito centrado. E aí ele fala assim, peraí, ele já ocupou o papel do centrado, do conservador. Eu vou ocupar outro papel dentro dessa família, do criativo, do divertido, do engraçado, né? E aí, durante a vida, eles vão, né, procurando essas diferenciações. E ela fala também da influência da ordem de nascimento até dentro do nosso casamento. Eu achei isso super bacana. É como se os filhos, os opostos, né, se atraem, já tem o ditado popular. Mas é como o filho mais velho, às vezes, eles procuram parceiros que sejam filhos mais novos. Porque um tem aquela característica de cuidar, né, de tomar conta. E o outro tem a característica de ser cuidado, né? E aí, muitas vezes, eles se encontram aí nessa relação, né? Só que tem hora que o conservador não quer só ocupar esse papel de cuidador, né? Que ele também quer ser cuidado. E aí surgem os conflitos. O que você achou disso? Aqui em casa é assim, o meu marido, ele é o filho mais velho e eu sou a filha mais velha. Mas aqui dá super certo, porque ao mesmo tempo que ele gosta de cuidar, ele gosta de ser cuidado e eu também. Como que é aí na sua casa? O seu esposo é filho mais novo, filho mais velho? Me conta aí, Deise. Eu sou filha mais velha, o meu esposo é filho mais novo. Mas o meu esposo tem uma irmã mais velha. Então, o comportamento do meu esposo, porque ela traz isso também como exceção. Se os filhos são de sexos diferentes, é muito provável que eles ocupem esse lugar de filho mais velho. Então, assim, o meu esposo não tem
Embora ele seja divertido, ele tem essa pegada assim da leveza e tal, mas ele também tem muito forte essa característica de querer cuidar, de querer fazer. E aqui em casa também dá super certo, Kaline. Não é não é um ponto de conflito. E é interessante, gente, pensarmos sobre isso, sobre todas essas características, porque, assim, independente da ordem de nascimento, nós queremos que as crianças, e nós queremos também ser saudáveis. Aí a gente precisa refletir, como eu tenho lidado com meu filho mais novo ou mais velho? Será que ela conta a história de uma família que o menino estava na escola, eu não lembro a idade dele agora, mas ele tinha 3 irmãs. E ele era mimado assim ao máximo, era um menino que estava muito acostumado a ter todo mundo fazendo as coisas por ele. E às vezes na escola, essa criança, ela não evolui, ou ela está muito acostumada a não ser desafiada, a ter sempre alguém fazendo, quer ser amado dessa forma, né? A professora sempre servindo, sempre ele no centro. E aí diz que muito desafiador o comportamento dessa criança, e depois que ele passou pela psicóloga, a psicóloga falou, olha, ele é super dotado, ele é inteligente, ele é capaz. Aí a professora teve uma atitude encorajadora, que é uma atitude também que é importante a gente aprender como líderes, como mães, como pais. Essa professora chegou para ele e falou assim, olha, eu sei que você é capaz. E por isso, que eu sei que você é capaz, que você é inteligente, que você dá conta do recado, eu vou colocar você no grupo de leitura mais avançado. E aí, era uma história mais ou menos assim. E aí as irmãs ficaram contrariadas, acharam que a professora estava pegando muito pesado com o menino, porque elas estavam acostumadas a olhar essa criança dessa forma. Ah, ele ainda é pequeno, né? Ele precisa ser cuidado, ser protegido por todos os lados. E aí, isso impede a criança de crescer, de ter autonomia, de perceber quais são as suas capacidades. Quero dizer tanto para você, olhar para você, como também para você olhar para os seus filhos. A maneira como você tem olhado para eles, como você tem tratado eles, é uma maneira que potencializa os recursos, as habilidades que ele tem, as características únicas que ele tem, ou você tem agido de forma a camuflar as habilidades? Porque isso é muito sério. Cada vez mais que a gente lida com as crianças como elas sendo incapazes, e eu fiquei chocadíssima, porque ela disse assim, uma criança de 2, 3 anos é capaz de vestir a blusa. Se você ensinar. O Pedro tem 4, né? Eu ainda visto a blusa dele. Eu falei, chamei Dan ontem no quarto, falei, amor, vamos tomar uma postura aqui. Vamos ensinar pro Pedro, ele já sabe tirar, mas colocar ele ainda não coloca. Vamos ensinar para ele colocar, para cada vez mais ele se virar nessa parte. Então, fica esperto aí, ó, começa a observar aí quais são os seus comportamentos. Se você protege muito esse filho mais novo, ou se você acrescenta ainda mais peso pro primeiro filho, que já tem a tendência a ocupar esse lugar, né, de responsável, de cuidador, de controlador, enfim. Porque, Deise, isso depende muito de como os pais lidam com essa criança. Muito bem colocado, né? Porque os pais, eu vejo isso, você é mais velho, então você é responsável pelos seus irmãos. Você é mais velho, então toma conta da tua irmã. E aí ele cresce com essa obrigação, né? Eu sou mais velho, então eu tenho que ser o responsável em cuidar. Só que a gente tem que ver que nós todos somos responsáveis por cuidar uns dos outros. Nós todos somos responsáveis e nós todos queremos ser cuidados. Na verdade, nós precisamos ser cuidados. Você entende? Então, é muito perigoso nessa relação pais e filhos, né? A gente colocar esse peso sobre o filho mais velho. Você já está grandinha, né? Como assim? É permitido o irmão mais velho fazer coisa errada, mas você não, porque você já é grandinha, né? Você já é maior. Então, você tem que ficar cuidando da sua irmãzinha mais nova. Então, a gente tem que tomar cuidado por isso. Tem que deixar claro, né, no ambiente familiar, que todos têm responsabilidade de cuidar, porque vai chegar uma situação, por exemplo, e que é a irmã mais nova que vai cuidar da mais velha. Por exemplo, uma irmã mais velha machucou o joelho, né? E é a irmã mais nova que vai ter que ir lá e vai ter que cuidar, né? Ou então a irmã mais nova vai ver a irmã mais velha em perigo e vai lá e vai proteger essa irmã mais velha. Você entendeu? Então, todos nessa família devem cuidar uns dos outros. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque esse papel
que os filhos desempenham no ambiente familiar, ele começa a partir da forma como os pais tratam essas crianças. Crianças são plantinhas, né? E cada um tem que ser cuidado de uma forma. Porque eu aqui em casa eu tenho cactos, eu tenho suculentas, eu tenho lírios, eu tenho aquela espada de São Jorge. Mas assim, cada um exige um cuidado diferente. Eu não posso molhar a minha suculenta da mesma forma que eu molho o lírio, que eu molho a minha samambaia. A minha samambaia eu molho dia sim, dia não. Lírio eu molho todos os dias. Os cactos eu tenho que molhar uma vez por semana, né? Porque cada um tem uma necessidade específica, né? Então, o lírio, às vezes eu adubo de uma forma, o cacto eu já não preciso regar tanto, eu já não preciso colocar no sol, né? Então, cada um exige um cuidado diferenciado, né? Porque cada um é único, né? Cada um tem características únicas. Então, filhos são plantinhas, tá, gente? Não são cadeiras, não são objetos. Eles têm vida, né? E cada um tem uma vida diferente, né? Cada um é um serzinho único e especial que merece ser tratado, né? Que os pais levem em conta essas diferenças, essas peculiaridades. O reflexo disso no mundo adulto. Porque se você olhar, por exemplo, para o seu círculo de relacionamentos, você vai encontrar pessoas assim, aquelas que o tempo todo querem estar à frente, querem fazer, que elas não conseguem delegar, porque elas têm medo do outro não fazer. Já conhece pessoas assim, gente? Outras ficam lá bem de boa, o mundo tá caindo, o fogo tá pegando tudo e a pessoa tá lá, não é comigo não. Alguém vai resolver, alguém vai fazer. Porque passou a vida inteira assim, acostumado a alguém resolver, alguém vai fazer por mim. Então, e aí ela fala sobre isso, né? Quanto mais cedo nós nos despertarmos enquanto adultos, enquanto pais, enquanto líderes, para ajudar as pessoas a se desenvolverem nesse sentido, de ajudá-las a perceberem as pedras preciosas que elas têm nas mãos, aquilo que elas têm de características, de talentos, e usar isso. De que forma que ela pode contribuir e colaborar nesse ambiente familiar? Porque ela vai, à medida que ela vai crescendo, ela vai tendo crenças e hábitos que ajudam nesse processo de desenvolvimento, de maturidade e de pertencimento. Porque quando eu pertenço, quando eu faço parte, quando eu me sinto assim, pertencente, logo eu também colaboro. Logo, peraí, tem uma parte aqui nesse bolo que é minha. Vamos ajudar uns aos outros, aquilo que a Karine falou. Então, ela até coloca assim, né? Se nós tivéssemos clareza da dificuldade que é mudar crenças, mudar hábitos. Gente, como é difícil, né? Fala sério. Se nós tivéssemos clareza da dificuldade que é lidar com esse tipo de mudança, nós não demoraríamos tanto para mudar essa nossa perspectiva no cuidado com as crianças. Porque demora. Tem algumas sabe por quê? Aquilo que a gente desenvolve na infância é um modelo para a nossa vida adulta. Verdade. E quantas coisas nós precisamos trabalhar, quem faz análise, quem faz terapia, que está sempre em processo de desenvolvimento, quantos modelos nós levamos para esse ambiente de confiança para ressignificar, para mudar, porque foi implantado na nossa infância? Tudo começa na infância, né? Não tem para onde a gente correr. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida, tem uma importância muito poderosa na formação do eu da criança, do id, né? Da criança. Outra coisa que eu queria destacar é sobre hierarquia. Os pais têm que tomar muito cuidado, por quê? Para não criar uma relação hierárquica entre os irmãos, mas uma relação de cooperação, né? Uma relação justa e igualitária. Por exemplo, aqui em casa, essa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu estava saindo para trabalhar e aí a minha irmã e a minha mãe vieram passar um tempo aqui comigo, né? E agora elas estão indo embora, em janeiro elas vão embora. Só que a minha irmã, ela foi antes passar o Natal com a família. E aí eu desci para trabalhar, eu estava muito atrasada e eu falei assim, entrei no quarto e falei com a minha irmã: olha, o pedreiro vai vir olhar o telhado, então vem cá que eu quero te mostrar onde que é a pingueira no meu quarto. E aí ela estava tomando café e ela falou, nossa, ela reclamou, ai, que chato, meu café vai esfriar, que não sei o quê. Naquela hora eu fiquei tão nervosa,
Porque na minha cabeça há uma relação hierárquica de que eu sou a irmã mais velha e de que eu mereço respeito. E que eu estou numa posição hierárquica superior. E que eu mando e ela obedece. E na hora eu virei para ela e falei assim, eu limpei a sua fralda, tá? E não é fralda descartável, não, era fralda de pano. E eu cuidava de você e eu tinha que lavar as fraldas de pano suas também, tá? Você me deu muito trabalho, você não tem consideração por mim, né? Então eu usei aí de chantagem emocional. Tinha também o quesito TPM, né? Porque assim, se fosse em outra situação, ela ia falar, ai, meu café vai esfriar, que chato. Eu falo, não, menina, é rapidinho, 1 minuto, vem cá, é 1 segundo, não vai esfriar, não, traz o café. Mas como eu estava na TPM, eu me comportei de uma maneira totalmente diferente. Mas para vocês perceberem, né, que não há, né, essa percepção de uma relação igualitária, em que ela, dentro dessa relação, tem, né, o direito de dizer não para mim. Né? Mas na minha cabeça, eu não tenho o direito de ouvir não, porque eu sou a filha mais velha. E filhas mais velhas têm a obrigação de cuidar das mais novas, porque eu cuidei de você, tá? E as mais novas têm a obrigação de nos respeitar. De respeitar. E obedecer. E obedecer na hora exata que eu mando. Você entendeu? Na hora que eu quero. Né? Não importa se você está tomando café. Eu estou atrasada. É na hora que eu quero. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, esse negócio de falar assim, é você mais velha, você tem que cuidar, né? Ou então, você não pode fazer isso porque o seu irmão tá vendo o teu exemplo, né? Olha o exemplo que você tá dando para os seus irmãos mais novos. Isso vai trazendo cargas pesadas, né? E crenças dentro dessa pessoa. E aí, quando ela cresce, né? É assim que ela vai se comportar na vida. Ela precisa ser perfeccionista. Ela precisa carregar essas cargas. Porque, afinal, ela é a irmã mais velha. Afinal, ela é a filha mais velha. Então, é assim, as crenças, gente, não começa. A gente não dorme e não acorda com a crença limitante na nossa vida, não. Ela vai se acumulando desde a infância. Ela começa na infância. Então, por isso que a gente tem que estar atento com aquilo que a gente fala para os nossos filhos e como nós tratamos os nossos filhos. Né? Sem comparações. Por amor de Deus, não compare os seus filhos. Sem competição. Promova a cooperação dentro dessa família. O do meio, ele se sente prejudicado. Olha, eu não tenho os privilégios, as cobranças do mais velho, os privilégios do mais velho, nem os benefícios do mais novos. Eu me ferrei nessa família. Então, ele sempre acha que ele está perdendo, sabe? Ele sempre acha que os pais não deram amor para ele como deveria dar, como ele merecia. Então, o sentimento do filho intermediário era assim, meus pais amam mais o mais novo, ou amam mais o mais velho, e eu perdi. Tem uma irmã do meio também, isso aí é bem real. No contexto da minha casa, né? Porque pode ser que o contexto da sua, se o seu ambiente foi bem colaborativo nesse sentido, pode ser que nada disso do que a gente está falando, né? Algumas coisas que a gente está falando não faça sentido para você, mas enfim. Os filhos mais do meio também são mais carentes. Costuma ser mais carente. Ou então rebeldes, porque fala assim, eu vou me rebelar mesmo, porque não me dão tantos privilégios assim. Para eu ganhar atenção, né? Ganhar atenção, conquistar um espaçozinho que é tão apertado. Sim, sim. Gente, então vamos finalizar. Que essa reflexão tenha ajudado você a se compreender primeiramente e também compreender o comportamento das suas crianças, se for o seu caso. Porque o propósito é esse, não é trazer rótulo, não é estereotipar, não é esse. O objetivo é fazer com que a nossa compreensão a respeito de nós mesmos e das crianças ela seja aumentada, seja ampliada, para que a gente crie cada vez mais esse ambiente saudável, esse ambiente que valoriza essa unicidade e singularidade de cada um de nós. Muito obrigada pela sua presença. Um beijo para você, viu? A gente se vê aí nos próximos encontros. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Um beijo, minha querida.